Ezequiel capítulo 3. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e ele me deu a comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Pois tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala, e de língua difícil, cujas palavras não possas entender, se eu aos tais te enviará, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá ouvir, pois eles não me querem escutar a mim, porque toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como esmeril a tua fronte, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde. Disse-me mais: Filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. E vai ter com os do cativeiro, com os filhos do teu povo, e lhes falarás, e tu dirás: Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, ao tocarem umas nas outras, e o banilho das rodas ao lado deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou, e me levou, e eu me fui, amargurado, na indignação do meu espírito, e a mão do Senhor era forte sobre mim. E vim ter com os do cativeiro, até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e por 7 dias sentei-me ali, pasmado no meio deles. Ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, quando ouvires uma palavra da minha boca, avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Contudo, se tu avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisaste, no seu pecado morrerá e não serão lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. Mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o aviso, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: Levanta-te, e sai ao vale, e ali falarei contigo. Então me levantei, e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse: Entra, encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e tu não sairás por entre eles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de repreendedor, pois casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois casa rebelde são eles. Ezequiel capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo, e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele uma cidade, a cidade de Jerusalém. E põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e coloca contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. Toma também uma sertã de ferro, e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e olha para a cidade, e ela será cercada, e tu a cercarás, isso servirá de sinal para a casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo, e põe sobre ele a iniquidade da casa de Israel, conforme o número dos dias em que te deitares sobre ele, levarás a sua iniquidade. Pois eu fixei os anos da sua iniquidade, para que eles te sejam contados em dias,
390 dias, assim levarás a iniquidade da casa de Israel. E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro, até que tenhas cumprido os dias de teu cerco. E tu toma trigo, e cevada, e favas, e lentilhas, e milho miúdo, e espelta, e mete-os numa só vasilha, e deles faze pão. Conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, comerás disso. E a tua comida, que has de comer, será por peso, 20 siclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo beberás. Tu a comerás como bolos de cevada, e à vista deles assarás sobre o excremento humano. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo, entre as nações, para onde eu os lançarei. Então disse eu: Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora jamais comi do animal que morre de si mesmo, ou que é dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. Então me disse: vê, eu te dou esterco de bois em lugar de excremento de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Disse-me mais: filho do homem, eis que quebrarei o báculo de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e beberão a água por medida, e com espanto. Até que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se definhem na sua iniquidade. Ezequiel capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro a usarás, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás os cabelos. A terça parte, queimá-la-ás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás outra terça parte, e com uma espada feri-la-ás ao redor da cidade, e espalharás a outra terça parte ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. E tomarás deles um pequeno número, e atá-los nas bordas da tua capa. E ainda destes tomarás alguns e, lançando-os no meio do fogo, os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: esta Jerusalém, coloquei-a no meio das nações, estando os países ao seu redor. Ela, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos mais do que os países que estão ao redor dela, porque rejeitaram as minhas ordenanças, e não andaram nos meus preceitos. Portanto assim diz o Senhor Deus: porque sois mais turbulentos do que as nações que estão ao redor de vós, e não tendes andado nos meus estatutos, nem guardado os meus juízos, e tendes procedido segundo as ordenanças das nações que estão ao redor de vós. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações. E por causa de todas as tuas abominações farei sem ti o que nunca fiz, e coisas as quais nunca mais farei semelhantes. Portanto os pais comerão a seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais, e executarei em ti juízos, e todos os que restarem de ti, espalhá-los-se a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis, e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e não te perdoarei, nem terei piedade de ti. Uma terça parte de ti morrerá da peste, e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte, espalha-la-ei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando eu cumprir neles o meu furor. Demais te farei uma desolação, e objeto de opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, à vista de todos os que passarem. E isso será objeto de opróbrio e ludíbrio, e escarmento e espanto, às nações que estão em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira, e com furor, e com furiosos castigos. Eu, o Senhor, o disse. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, flechas para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, e aumentarei a fome sobre vós, e tirar-vos-ei o sustento do pão.
E enviarei sobre vós a fome e feras, que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, o disse.